Os estádios de futebol começam a discutir a possibilidade de retorno de torcidas. Em alguns casos, como por exemplo competições como nós acompanhamos aqui mesmo na transmissão da TV Cidade Verde, do jogo Palmeiras Atlético Mineiro, já havia torcida lá em Minas Gerais. E o estado do Piauí não vai ficar para trás. Já começa a discutir as medidas com órgãos e, além da Federação de Futebol do Piauí, começa a verificar junto ao Ministério Público e outras instituições como fazer isso de forma segura. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, o Coronel Jaime Oliveira já está aqui com a gente, ele que é um dos delegados, né, das partidas de futebol da Federação aqui no estado do Piauí, delegado da CBF, né, Coronel? Na verdade, eu sou vice-presidente da Federação de Futebol do Piauí e atuo principalmente nas competições oficiais da CBF e no Campeonato Piauiense, em todas as divisões, como delegado de partida. Eu já vi o senhor naquelas imagens entrando com os times, né? Terno da CBF, é uma coisa realmente muito interessante. Agora, tudo isso, a participação dos torcedores, ela é cercada de muito critério, né, Coronel? Como é que foi feita a elaboração desse trabalho de construção desse espaço de segurança? Na verdade, com a Lei Federal 10.671, que é o Estatuto do Torcedor, existe um regramento sobre a conduta dos torcedores nos estádios de futebol. E com o advento da pandemia, em março do ano passado, ficou adestrito a presença do torcedor, digamos assim, nos campos de futebol. Graças a Deus, digamos assim, por conta da pandemia, nós não tivemos nenhum problema em todo o Brasil sobre torcedor, até porque não tinha torcedor nas partidas oficiais, tanto da CBF como nos campeonatos regionais. Nós recebemos na sexta-feira próxima passada, o presidente Brau, nosso presidente da federação, recebeu da CBF um protocolo em 7 laudas, que já prevendo o retorno do público aos estádios de futebol no Brasil, como é o caso já da Europa, que já existe, né, quase todos os países da Europa. A federação, o Brau passou para a minha pessoa e a do Daniel e o doutor Zé Neto da federação, a atribuição de nós fazermos um protocolo da federação. Colocar em prática um protocolo da federação, também baseado no protocolo da CBF, nas normas de vigilância sanitária, principalmente os decretos dos governadores estaduais, né, do governo do estado e dos prefeitos municipais. Até porque o excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí, no dia 26 próximo passado, emitiu o decreto 20.019, que já prevê a presença de pessoas em alguns eventos, como, por exemplo, formatura com 200 pessoas, que é um ambiente fechado, né? Então, esse protocolo que a federação fez já encaminhou para o senhor governador e prefeito municipal, porque nós temos estádio aqui, Albertão, do governo do estado, e o Lindolfo Monteiro, da prefeitura municipal. Então, esse protocolo foi para o governo do estado para avaliação, haja vista que ele deverá estar pautado não só nas normas da CBF, da vigilância sanitária, mas principalmente nas leis do governo do estado e do município. Tem um manual que foi elaborado, é isso? E aí nós, de posse de todas essas necessidades de prever a volta do público nas nossas competições, nós temos hoje a 2ª divisão em andamento, nós temos o Sub-17 em andamento e previsto ainda para 2021 o Sub-11, né? De tal forma que a doutora Maria das Graças Monte Teixeira, que é a promotora de justiça da 32ª Promotoria de Teresina, ela é muito atuante no que diz respeito aos problemas que nós temos no estádio de futebol, de violência, principalmente com as torcidas organizadas, né? E ela tem nos ajudado muito. Ainda quando nós tínhamos a presença de público em 2019, ela propôs ao presidente Brau da federação algumas ações de combate à violência, como faixas, né? Sim. Nos estádios, todo jogo a gente levava essas faixas, frases de efeito, nos intervalos, o pessoal que transmitia o jogo pela televisão, pelo rádio principalmente, faziam mensagens sobre a necessidade de ordem, né? E aí ela propôs, há 20 dias atrás, ao presidente Brau, que nós fôssemos até a 32ª Promotoria, eu fui lá com o Brau, e ela nos mostrou naquele dia a necessidade de lançar o Manual do Torcedor Campeão. Por favor. Tá aqui, ó. O Manual do Torcedor Campeão. Manual do Torcedor Campeão. Tá então, esse manual é uma ideia da 32ª Promotoria. Ela mandou lá para a federação para nós fazermos uma avaliação e a inserção de algumas ideias nossas, né? Mas, na verdade, aí a federação só propôs duas páginas, o restante tudo é do Ministério Público, mas são todas elas fundamentadas na Lei 10.671, que é o Estatuto do Torcedor, sobre os direitos e os deveres, né? Sim. Porque não dizia as obrigações dos torcedores. E com o advento do retorno do público aos estádios,
aqui, dependendo da autorização do nosso governador do estado, haja vista que o protocolo da federação já foi para lá antes de ontem. E com isto, nós iremos, já lançamos a cartilha ontem na sala do Procurador-Geral de Justiça, né? Foi lançado ontem. E aí a ideia é nós agora, em todo jogo, né, que tiver a presença de público, o presidente da federação mandou, a princípio, fazer 1000 cartilhas dessas para os torcedores. Você vê que é uma cartilha muito simples, né, mas com textos importantes para o torcedor, que com certeza absoluta a grande maioria do torcedor, com certeza vai ler isso aqui, não sabe nem dessas obrigações, desses direitos que eles têm. Né? Ela é muito simples, é muito sintética, para facilitar a leitura do torcedor. Uma cartilha, você pode ter essas informações, vai receber nos estádios, é interessante, porque com a previsão de volta do torcedor, é preciso conscientizar o torcedor sobre, por exemplo, distanciamento social, cuidado com máscaras e manutenção da paz. Que tudo isso está nesse protocolo que o presidente da federação encaminhou para o governador do estado. Todas as ações de prevenção, né, nos estádios de futebol à pandemia está previsto não só no protocolo da CBF, mas nesse da federação, no que diz respeito ao torcedor, ao administrador do estádio, aos dirigentes de clube, à federação, bem como os torcedores, né, e a imprensa. Então, nesse protocolo que o presidente Brown mandou para o governo do estado, para avaliação, e, logicamente, autorizar ou, se quiser fazer alguma inserção, eu acredito que não vai acontecer isso, até porque nós nos cercamos de todos os cuidados, não só das normas e orientações da CBF, mas também dos decretos do governo do estado e do município. Haverá limitação na venda de ingressos? Sim. Inclusive, no que diz respeito, no protocolo foi lá, essa forma de vender os ingressos, de que forma serão vendidos os ingressos. Vai mudar? Sim, porque a ideia é que seja vendido preferencialmente através de meios eletrônicos, PIX, transferência através do celular. Para evitar manipulação de dinheiro, manipulação de papel. E o contato. Né? Inclusive, o acesso deles ao estádio está todo previsto nesse protocolo que o presidente Brown mandou para o governador do estado. Então, basicamente, o protocolo ele prevê a forma de aquisição do ingresso para que não haja o contato. O ingresso no estádio para que não haja o contato. Então, tudo isso está previsto nesse protocolo que o Brown mandou para o senhor governador do estado, já repito, prevendo, né, a possibilidade de nós termos a presença de público limitado, repito aqui, não sei ainda a quantidade, né, mas eu creio que a federação irá, dentro do protocolo que nós mandamos, não só limitar a quantidade, a ideia é que nós tenhamos torcida somente da equipe mandante, como vai ser nas competições da CBF. Né? Se o time for da capital, para que não haja deslocamento de torcida de um município para o outro. Mas quando os dois clubes for da capital, mesmo assim serão setorizados os públicos das duas torcidas e dentro do setor de cada clube será limitado por faixas de isolamento a fim de que um torcedor fique no mínimo 1,5 metro de distância um do outro. Muito legal. Vamos aguardar então, não tem data ainda, né? Não, nós não temos, nós estamos a depender da decisão do senhor governador do estado sobre esse protocolo que nós mandamos para o governo do estado antes de ontem, né? Porque como a gente já vê, agora em Minas, Rio de Janeiro, já temos a presença de público, né? E logicamente que nós ficamos na dependência do senhor governador do estado em autorizar essa proposta do protocolo da federação, repito, baseado nas orientações e protocolo da CBF e nas normas de vigilância sanitária e dos decretos do governador do estado e do município de Teresina. Queria agradecer ao Coronel Jaime Oliveira, muito obrigado pela participação aqui com a gente, vice-presidente da CBF. Federação. Perdão, CBF, né? Federação de... Aliás, a CBF está com aquela dificuldade ainda. Está havendo eleição, inclusive, né? O negócio está difícil por lá, mas vice-presidente da Federação de Futebol do Piauí. Muito obrigado, Coronel. Nós é que agradecemos essa oportunidade de levar esse conhecimento àqueles que amam e gostam do futebol do nosso estado. Muito obrigado, Coronel Jaime Oliveira.